Ok, né? Vamos mais uma vez então dando início a mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras. E nós estamos chegando desta vez, né, no 53º Sutra. E nós estamos então dando a devida continuidade sobre o tema. Esse 53º, o 54, melhor dizendo, o Sutra de número 54, ele chega, assim, com a conclusão deste, chegaremos, né, já ao penúltimo Sutra da sessão de número 2 e brevemente daremos início, então, à sessão de número 3. Vale a pena destacar que nós vamos, a partir desse instante, fazer algumas tratativas, algumas pontualizações, algumas colocações sobre o tema em Pratyahara, né? Pratyahara, para a tradução em português, significa abstração, né? E quando você procura compreender o que significa abstração, né, procurar esse tema frente a um dicionário, a palavra abstração diz retirar a atenção de tudo o que ocorre e voltar-se para os próprios pensamentos. Então, ou seja, né, blindar-se do que ocorre externamente, né, desligar-se do mundo físico, desligar-se das questões físicas e, né, voltar-se aos próprios pensamentos, para dentro, intimamente. Tá? Então, esta é a ideologia da técnica, né, de Pratyahara. Só que nós estamos falando desse assunto agora, nessas pontualizações, de forma muito superficial. Nós temos que entender o que é abstração Pratyahara dentro do caminho do yoga. Nós temos que, a partir de agora, trazer algumas pontualizações, conceitualizações para entender o que é o propósito de Pratyahara dentro do caminho do yoga. Dentro do caminho do yoga, não é simplesmente voltar-se para dentro, né? Não é simplesmente você pegar nesse exato momento e ficar dentro dos seus próprios pensamentos, como nós viemos a fazer quando nós estamos em uma meditação de reflexão, uma meditação que nós estamos em uma meditação guiada, algo assim. O verdadeiro Pratyahara, né? O Pratyahara dentro do yoga é um desligamento total, né? Um desligamento total e íntegro de todos, né? De todos os sentidos. E aí sim, bloqueando essa ação dos 5 sentidos, você passa a estar dentro de você. Você passa a ter, né, que estar confrontando somente com os seus pensamentos. Então, Pratyahara é uma abstração muito profunda, uma abstração total, que envolve técnicas que vão ser desenvolvidas a partir dos pilares do yoga, que proporcionará para você estar lá dentro, né, desse convívio com os seus pensamentos, com todos os seus sentidos bloqueados, né? Não é simplesmente, meramente estar, né, em uma posição, na posição né, em um asana, mentalizando, observando o que está acontecendo com a mente, enquanto é todos os tipos de sons, todo o sentimento de frio, de calor, todos os outros sentidos ativos. Não é bem isso, tá? Nós vamos estar tentando compreender isso tudo no andamento do caminho. O que vale a pena aqui também estar de destaque? Que o tema, né, eu havia dito que esse tema, né, o tema de Pratyahara, ele estaria hoje, né, transcorrido, aqui vai um parágrafo, metade de uma folha, ele teria mais ou menos 1,5 folhas. Então seria praticamente, né, uma folha de 2 lados, mais a metade de outra folha. É um tema que ele traz bastante conceitualizações dentro desse sutra. Tá? Já o último sutra, que trata do assunto Pratyahara, ele simplesmente é 2 parágrafos, né, dentro de uma folha. Então o que a gente vai tentar fazer nesse exato momento? Conciliar os 2 encontros, esse encontro de agora, com o nosso próximo encontro, para tentar trazer luz sobre o assunto de Pratyahara. E aí sim, posteriormente, né, a conclusão desse assunto de Pratyahara, nós concluímos a yoga externa, né? E aí nós vamos para a yoga interna. E a yoga interna, ela está transcorrendo-se já dentro
dentro do terceiro sutra, né, dentro da terceira sessão, e aí nós vamos mergulhar nesse assunto, tá? O que nós podemos já trazer de compreensão para nós começarmos a trazer algumas bases, alguns pilares para que possamos nós mergulharmos no assunto da compreensão do Pratyahara dentro do caminho da Raja Yoga. Nós temos que entender primeiramente que a Raja Yoga ela nos pede yama e niyama bem enraizados, bem profundos, bem colocados. Ela nos pede também, né, yama e niyama trazendo trazendo uma disciplina moral e uma disciplina emocional rígida, muito forte, né? Um domínio amplo das emoções e um domínio das bases morais para uma vida perpétua de sucesso dentro do caminho do yoga, né? Para poder desmistificar, para poder transpassar barreiras de bases físicas e aí conseguir mergulhar intimamente dentro de cada um de nós, tá? Posteriormente, há um grande apelo para o domínio do corpo, o domínio físico. Então vem asana, né? Nós temos então aí yama, niyama, né? Temos o asana, as técnicas de asana já transcorremos todas elas aqui. Depois, né, que nós falamos sobre as técnicas aí desenvolvidas de asana muito bem dominado, né, uma postura física muito bem dominada, algo transcendental, não somente algo aparentemente físico, porque aparentemente físico parece que está tudo tranquilo, mas tem que ser algo íntimo, né, algo muito bem dominado. Aí sim, né, nós vamos aos pares opostos e posteriormente o domínio da técnica de pranayama. Se não tiver muito bem estabelecido, né, yama e niyama, se não tiver estabelecido asana e se não tiver estabelecido pranayama adequadamente, dificilmente se conseguirá, né, com excelência, com uma profunda excelência o Pratyahara, porque um depende do outro dentro dessa escala. Para depois sim, depois nós irmos a dharana, né, nós irmos a estado de dhyana, e dharana e dhyana, aí sim você vai conseguir uma concentração, né, concentração e uma contemplação para depois sim atingir estágios mais profundos, estágios de samadhi. Então como é que isso se descreve nesse exato momento? Nós temos que entender que pranayama é a grande chave, né? Nós temos que compreender que pranayama é uma importante chave de auxílio em Pratyahara. Pratyahara só... Não dá, meu moço, não dá. Pratyahara, ele só se culmina, né, um verdadeiro Pratyahara, quando o pranayama estiver sido dominado. Você vai fazer uma interpretação, você vai fazer uma verificação, uma interpretação, uma observação, uma conceitualização, quando nós mergulharmos no tema, que Pratyahara, ele não é devidamente exposto ou devidamente clarificado ou devidamente esmiuçado, porque o Pratyahara, ele através de intuição, através de um mergulho muito íntimo dentro de cada um de nós, através de uma busca, né, quando nós estivermos muito avançados dentro de pranayama, quando nós tivermos transcorridos uma grande caminho dentro de pranayama, automaticamente nós começaremos a ter dentro de nós, né, a intuir com os portais búdicos muito bem alicerciados, muito bem abertos, nos dando total amparo de como nos condicionar ao Pratyahara. Porque pranayama é a chave para Pratyahara. O próprio pranayama bem executado, né, as técnicas de pranayama, as técnicas de respirações que abrem-se, né, os portais que encobrem a chamada luz, né, a luz astral, coisas que nós debatemos, são as chaves para os domínios dos sentidos. A partir desse momento você vai conseguir tanto potencialização de sentidos, né, você consegue desdobramentos de potencialidade de sentidos, como você também consegue potencialidades de bloqueios dos sentidos. Então quando você consegue, né, um pranayama perfeito, né, você consegue realmente dominar a técnica, ter um grande domínio sobre a técnica, sem sombra de dúvida, o Pratyahara você consegue, né, porque no momento que você está em meditação profunda,
né? Você está circundando as energias, você está circundando, né? Fazendo com que as energias subam, desçam, ativa-se, né? Desliga-se, conduza-se. Você começa a ter acesso aos portais de domínio para os 5 sentidos, tá bom? Acho que isso é um grande conceito que tem que ficar muito nítido, muito claro para um grande desenvolvimento. É algo que auxilia muito. É algo que você consegue um grande auxílio, desligando-se esse sentido, diminuindo a intensidade deles, diminuindo a participação deles dentro desse campo, nesse exato momento. O que é necessário, né? O que é interessante que nós temos que meditar para poder compreender, né, o porquê de Pratyahara? Nós temos que ver que nós temos 5 sentidos, né? 5 sentidos que fazem cada um deles um contato com um dos, por assim dizer, com um dos elementos, né, da natureza. Cada um deles faz um tipo de contato, né? Eu vou dar aqui o exemplo para vocês. Exemplo, né? Nós temos a olfação, que faz contato com todas as coisas terrenas, terra, né? Nós temos a gustação, faz contato com água, né? Língua, coisas líquidas. Nós temos o olho, que faz o contato com tejas, luz, né? Isso. Nós temos também, né, o tato, a pele, que faz contato com o vayu, ar. E nós temos a caixa, que é o éter, né, que é o nosso ouvido, que faz contato com a audição. Então nós temos, né, os nossos 5 sentidos correspondentes a essas vibrações, né? Mas nós temos que fazer uma percepção, né? Que a leitura de tudo que está acontecendo em nossa volta, né? Uma leitura plena, ampla, de tudo que está num ambiente onde nós estamos inseridos, a interpretação desse intermeio, a coisa que está acontecendo, é por causa das ativações dos 5 sentidos. Ou seja, se eu estou agora aqui, nesta posição, né, eu tenho sensação de estar nessa posição, eu tenho meus olhos que estão vendo a câmera que está à frente, eu tenho meus ouvidos que ouvem também as palavras que emito, as palavras que falam, inclusive ouve todo o som externo, longe, longínquo. Todas essas informações que me chegam, né, a sensação do vento quando sopra desse lado aqui e bate no corpo, todas essas sensações, todas essas coisas que estão ocorrendo, só tenho essas leituras por causa dos 5 sentidos. Eu talvez não esteja, né, nesse exato momento dando a atenção mental devida a todas elas, mas é leituras que estão sendo feitas instantaneamente, né, sem a minha participação nelas e muitas vezes sem a minha vontade, sem o meu querer, mas está acontecendo, né? Só que acontece o que a gente já sabe, a gente já viu isso dentro da sessão de número 1, que tudo isso aqui é maia, tudo isso aqui é uma grande ilusão, não é? Essas leituras, elas não trazem a interpretação adequada e elas criam dentro da minha própria mente, a minha própria mente forma um desenho, né? Que é a interpretação da janela do que eu estou recebendo. Então tudo que eu estou criando de conceito desse mundo externo, tudo que eu estou criando de conceitualização desse ambiente, exemplo, isso aqui é um banco, aqui é um chão, isso aqui é um cobertor, né? Isso aqui é algo assim, ali tem a câmera, tem o tripé. Todos esses conceitos que eu estou agora, nesse exato momento, criando e definindo, são através dessas interpretações. Essas interpretações estão se formando, estão dentro de mim, dentro do meu ser, dentro do meu íntimo, né? Mas porém meu cérebro faz o equilibrante de tudo isso e projeta como se fosse uma imagem de espelho essas imagens para fora. Então a sensação que dá que eu estou vendo fora, né? A sensação, a ilusão, a ilusão de tudo isso me mostra que eu estou vendo fora, mas na realidade tudo isso está vibrando dentro de mim. Tudo que está aqui, que eu estou agora através do campo de visão, dos meus campos sensoriais, atingindo, tendo medições e trazendo informações para dentro de mim, está realmente acontecendo dentro de mim, não está fora. Então assim, tem muito erro, tem uma ilusão, porque a gente sabe que isso é apenas uma matéria projetada, a gente sabe que isso é apenas algo disposto e organizado nesse certo sentido.
A gente sabe que tem muitas coisas que não estão sendo interpretadas devidamente, tem os erros de conceito, os erros de achismo, tem as coisas que foram mal colocadas, né? Tem as coisas que foram erroneamente crenças, culturas, conceitualizações, todas as coisas o criacionismo por trás disso. Tem um mundo de ilusão aqui, uma barreira ilusória muito grande, né? Tem uma barreira de ilusões muito grande. E aqui eu estou, neste mundo. Então o que acontece? Eu preciso primeiramente bloquear a ação de tudo isso. Eu preciso fazer um bloqueio da ação, né? Que pode ver, ó, exemplo, eu não quero sentir o frio que eu estou sentindo agora, mas não é eu, é o corpo que traz as medições, é instantâneo. Aonde que eu desligo dessa tomada, né? Aonde que eu desligo essa tomada da audição, aonde que eu desligo a tomada de sentir sede, sentir fome, aonde que eu desligo essas tomadas? Pratyahara, né? Pratyahara, pranayama e depois o pratyahara, né? Pranayama muito bem estabelecido e pratyahara realmente vão te proporcionar, vão te condicionar a chegar a esse ponto, vão te permitir a fazer esse mergulho. Então por isso que é imprescindível, se você não conseguir dominar a técnica de pranayama, dificilmente pratyahara se estabelece. Porque quando você estabelecer pranayama, intuitivamente, dominando a técnica de pranayama, você está muito perto também de um domínio de pratyahara, muito grandioso. E a partir desse momento que você consegue, né, isolar-se do mundo externo e ficar somente dentro do mundo interno, com as imagens mentais, é neste momento que começa o verdadeiro mergulho para o Samadhi. Mergulho dentro do teu íntimo, na tua própria consciência, desmistificando o conceito, fazendo entendimentos, desdobramentos dentro da mente universal, né, mente universal, para depois sim atingir a consciência universal. E aí sim, né, fazer essa ligação com toda a verdade suprema de todas as coisas, né, e fazer o grande mergulho, o grande salto. Mas para isso tem que entender que a base do yoga, né, todo o caminho do yoga, fundamenta-se em elos, fundamenta-se em degraus, fundamenta-se em bases que vêm trazer uma acessibilidade muito grande para tudo isso, tá? A gente vai fazer o seguinte agora, vamos começar antecipadamente a leitura, para nós conseguirmos, né, para que nós consigamos concluir a temática desse assunto, né, dentro da proposta de um encontro. Posteriormente, o 55º Sutra, né, o 55º Sutra, ele trata, né, ele traz a tratativa, né, a tratativa de algumas arestas, alguma coisa que ficou pendente dentro dos 54. O que a gente pode usar os 55 para também trazer algumas informações que talvez ficaram pendentes dentro dessa escala, né, dentro desse caminho. O que é importante compreender? Nós temos 5 veículos, né, 5 veículos que fazem leituras, que estão toda hora buscando essas leituras, trazendo essas interpretações. Nós temos que fazer o que nesse exato momento com eles? Né? O processo de pratyahara é a abstração. Desligar-se, desconectar-se desses sentidos, para que nós possamos voltarmos para os nossos próprios pensamentos, a própria mente. Mas para que ocorra, né, uma abstração perfeita, somente com, né, um desligamento dos sentidos. Somente assim, desligamento dos sentidos. É um momento que você tem um domínio tão amplo, né? Agora eu quero ouvir, agora eu não quero ouvir. Fecha-se, cerra-se os ouvidos, cerra-se isso. Dentro do mundo, né? Dentro do meu mundo, fechado. Né? Inclusive você já deve ter ouvido falar de grandes sábios, grandes mestres, que as pessoas até muitas vezes fazem, né, estouros, explode, fazem sons muito estrondosos e nem sequer perturba 1 milímetro, um pouquinho, né, os batimentos cardíacos e tudo mais, porque eles estão tão concentrados dentro de uma técnica, né, dessa técnica, que eles estão isolados verdadeiramente dentro do eu, dentro de si, controlando batimentos cardíacos, controlando sua respiração, tendo um amplo controle sobre todo o campo físico, né, e todo o campo físico, campo emocional, todos esses campos que antevêm aí a questão da mente, tá?
Vamos lá então. Aqui diz assim, ó. Em Pratyahara, ou abstração, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos. É muito interessante entender o que é retirar-se dos objetos. É muito interessante compreender, né, a terminologia retirar-se dos objetos. Pode ver que a gente não tem uma compreensão nítida e conclusiva, porque é instantâneo. Mesmo eu estando aqui com os olhos fechados, né, meus olhos não estão abertos, mas eu estou conectado. Tá entendendo? Ele fechou o olho, ele desconectou a visão dele do mundo físico. Não desconectei, ela continua conectada. Ela simplesmente com a pálpebra está impedindo de medir, mas ela está conectada. Compreende esse conceito, tá? Mesmo que eu feche os meus ouvidos, não significa que eu encerrei a atividade da audição. Eu não encerrei. Eu simplesmente obstruí a entrada de som para os meus ouvidos, para o sentido dos ouvidos. Eu ainda não retirei-me dos objetos. Temos de entender esse conceito. Mesmo que eu esteja com a boca fechada, eu ainda não parei de ter gustação. Eu apenas, não estou fazendo leitura externa, mas estou fazendo leituras internas. Então não é retirar-se, é retirar. É retirar-se mesmo. É desligar-se, desconectar-se, né? Ficar dentro dos seus pensamentos. Pratyahara é muito profundo. Se você conseguir entender esse conceito de profundidade que eu estou dizendo, você já entendeu todo o assunto da temática de hoje, tá? Vamos fazer a leitura então. Sessão de número 2, Sutra de número 54. O assunto é Pratyahara, abstração. E diz assim: Pratyahara é o próximo anga ou parte componente do yoga, depois de pranayama. Parece existir considerável incerteza na mente do estudante comum com relação à natureza desta prática do yoga. Patanjali tratou o assunto em 2 sutras e comentários também não são muito esclarecedores. Para compreender o que o Pratyahara realmente significa, recordamos que como ocorre a percepção mental dos objetos no mundo exterior. Percebemos um objeto quando as diversas vibrações dele atingem nossos órgãos dos sentidos e a mente liga-se a esses órgãos assim ativados. Ponto. É muito compreensível esse trecho, é fácil de entender. Somente temos acesso a essas informações porque nós estamos com os nossos sentidos ativados. A nossa mente só consegue perceber e ter essa leitura do que nós temos tendo porque nós temos, o anteparo, dos 5 sentidos. É os 5 sentidos que estão fazendo essa medição. Na verdade, do ponto de vista fisiológico e psicológico, há muitos estágios intermediários entre a recepção da vibração pelos órgãos dos sentidos e a percepção pela mente. Para simplificar, confinemo-nos, porém, à simples representação do mecanismo de percepção sensorial, de forma como em geral é entendida. Isto pode ser representado pelo seguinte diagrama. O que aqui quer dizer? Vamos fazer uma exemplificação curta, rápida. Quando nosso olho não vê a imagem que está formatada em nosso cérebro, né? O nosso olho ele vê pigmentos de deflações da luz primária. Né? O que é a luz primária? A luz primária é a luz branca. Esta é a luz primária, né? Só que a luz branca, a luz verdadeiramente branca, nós não conseguimos ainda vê-la aqui. Nós não temos nem olho para perceber a luz branca. Mas então a gente está olhando o quê? Camadas, de deflações dessa luz branca, que tem todo o entendimento, tem toda a percepção, tem toda a compreensão, tem todas as informações. Então acontece que no momento que ela bate, ou que ela reflete-se através de outros
através dos elétrons, através das partículas, ela emana, né, uma informação dentro de uma faixa, uma faixa vibracional que nos corresponde a uma informação de uma determinada cor. Mas isso é somente uma faixa de vibração dos elétrons que fazem a tradução de determinada cor. Nesse exato momento, é essas imagens que esse olho recebe. Intensidade de luz, pode ver que no escuro ele nem funciona, né? Intensidade de luz, e com essa intensidade de luz, a reflexão dos elétrons, né, que ali refletem, ele nos dá uma leitura. E essa leitura é preenchida pelo campo da mente, pelo cérebro, para poder corresponder a uma imagem, que é o algo que nós vemos, a coisa que nós vemos, o objeto que nós temos. Então, assim, tem muitas coisas que se antevê. Primeiramente, a leitura da visão, né? A visão faz a leitura desta onda, né? Desses elétrons que estão vibrando. Aí passa para dentro do corpo, do córtex, né? Passa para dentro do nervo óptico. O nervo óptico recebe esses pulsos, né, isso em forma de pulso. Esses pulsos vibram, formam uma outra vibração que passa para o cérebro físico, e aí sucessivamente até você se conscientizar, ter a consciência dentro de você do que está acontecendo. Mas tem outros graus além disso, né? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o que é o diagrama, que é da onde eu estava falando, o diagrama. Deixa eu aproximar aqui. Espera ela enquadrar o foco. Aí, enquadrou o foco. Aí está o diagrama. Pode dar um pause no vídeo, dar uma lida bem com calma no diagrama. Perfeito, né? Vamos vir para cá agora com bastante calma. Vamos nos acomodando novamente. Ali está o diagrama, né? Nesse diagrama ele está falando então dos elementos que constituem o plano físico, né? Só que eles estão aqui combinados, não podemos esquecer disso. Jamais podemos dizer para você, jamais podemos esquecer que por mais que isso aqui seja, né, no seu princípio terra, esteja no seu princípio terra, não podemos dizer que aqui não esteja água, que não esteja aqui luz, que não esteja aqui ar, né? Que seria a luz é o fogo, né? Que teria fogo, que teria ar. Aqui jamais podemos negar que não exista, tudo aqui dentro, né? Por mais que a camada mais gritante seja a terra, os outros elementos estão todos juntos, tá bom? Todos os elementos aqui estão juntos. E aqui diz que os órgãos dos sentidos que fazem a leitura dos correspondentes elementos físicos, né? Os elementos físicos é o nariz, é a língua, é o olho, é a pele e é o ouvido. E aqui diz que as sensações que eles nos trazem, né? As leituras que eles nos fazem é a olfação, nariz, gustação, língua, visão, olhos, fogo, né? Tato, que aí é onde tem toda a percepção de vaiu, de ar, tudo que é ar, e audição, né? A questão aí do éter, tá? O akasha, né? O éter, né? Essa é a audição, é a vibração por nós podemos sentirmos, tá bom? Mas aí o que vem mostrar aqui, ó? Vem mostrar que depois de tudo isso tem Chitta, tem a mente, né? A mente que faz a leitura de tudo isso, que traz essas informações. Aí diz que Budi, dentro de cada um de nós, faz a percepção, e Atman, o espírito, está cônscio de tudo isso, tá bom? Aqui diz assim, ó, é uma questão de experiência comum o fato de as receptivas vibrações poderem atingir um determinado órgão sensorial em particular. Mas se a mente não está ligada, por assim dizer, a este órgão sensorial, as vibrações mantêm-se despercebidas. O relógio em nossa sala funciona o tempo todo, mas raramente ouvimos o seu tic-tac. Embora as vibrações sonoras cheguem constantemente aos ouvidos, a mente consciente está desligada do órgão de audição no que se relaciona a essas vibrações. Quando passamos por uma estrada, as vibrações de centenas de objetos atingem nossa vista, mas só algumas são percebidas por nós.
O restante não chega de modo algum à nossa consciência, dada esta falta de contato entre a mente e aquelas vibrações. Inúmeras vibrações, de todo o tipo de objetos, estão assim constantemente atingindo nossos órgãos dos sentidos, mas em sua maioria permanecem despercebidas. Ainda assim, umas poucas conseguem atrair nossa atenção, e estas, em sua totalidade, constituem o conteúdo de nosso percebimento do mundo exterior. Nós temos que fazer uma reflexão para poder entender tudo isso aqui, apesar que o texto está bem entendível. Mas vamos olhar vamos observar quando nós estamos em uma viagem, e nós temos aqueles descampados gigantes, né? Campos e mais campos, aquela visão vai longe, né? A gente não conecta, desculpa, né? Aquele descampado longe, aquela visão vai ao longe e nós estamos guiando o automóvel. Nós estamos olhando na estrada, mas tem toda uma cenas laterais, né? Que somem ao longe, mas elas não estão, né? Nós não estamos trazendo, por assim dizer, grandes leituras, muitas informações dela, porque nossa atenção mental está em outro ponto. Nossa atenção mental está nesse exato momento na estrada. Então isso aqui quer dizer o seguinte, que tem muitas coisas que nos chegam, mas que a nossa mente não está dando atenção a elas. Não que não nos chegam, não que a leitura não é feita. Mas exemplo assim, eu posso estar aqui dizendo que estou conversando com vocês e lá ao fundo tem pássaros cantando, mas eu não estou focado a esses pássaros. A partir do momento que eu coloco a minha consciência lá e paro para ouvir, aí sim, eu tiro minha consciência de determinado ponto e boto lá. O que nós podemos parar para analisar, que a nossa consciência ela nunca consegue dar atenção a mais de uma coisa em plenitude, né? Mais de uma coisa por vez. Então, se eu estou focado aqui, eu não consigo estar dando total atenção lá. Apesar de tudo isso ser medido, tudo isso ser calculado, tudo isso trazer, né, ser atingido por mim, mas a minha consciência, a minha atenção, o foco de atenção está em outra coisa. É aqui que quer dizer, né, que que nós já realizamos uma certa abstração, por assim dizer. É isso que quer nos preparar esse pensamento. Que muitas vezes nós estamos aqui tão focados em alguma coisa que nós desligamos das outras ao nosso redor. E pratyahara é isso, a gente vai focar em nossos pensamentos, né, e desligar os nossos sentidos. A gente vai voltar-se para dentro com tanta intensidade para dentro de cada um de nós que nós nos desligaríamos dos nossos sentidos. É isso aqui está preparando para que compreendamos, né, um pouco mais profundo a terminologia de pratyahara. Um fato muito importante, ou melhor dizendo, um fato muito interessante a respeito desse processo de percepção sensorial é que, embora a mente ignore automaticamente a grande maioria das vibrações que bombardeiam os nossos órgãos sensoriais, ela não pode voluntariamente excluí-las. Isso é verdade. Algumas poucas vibrações sempre conseguem chamar a atenção, e a mente geralmente se torna indefesa em relação a essas indesejáveis intrusas. Na verdade, quanto mais a mente tenta afastá-las, mais numerosas e insistentes elas se tornam, conforme qualquer um pode verificar por si mesmo, fazendo alguns poucos esforços nesse sentido. É que tem um detalhe, aqui está dizendo o seguinte: quanto nós tentamos nos afastar, mais informações chegam à nossa mente. Porque acontece o seguinte, nós estamos desejosos de afastar, mas a consciência não consegue desligar-se, a consciência não aprendeu ainda a desligar-se, né? Você ainda não dominou a técnica para desligar. Então acontece o quê? Você está fazendo o contrário, teu foco de atenção está aumentando. E aí começam muitos ruídos, muitos sons, a chegar de tudo quanto é canto, né? Você está aqui. Você puxa a tua semente, né?
pensamento, a semente. Coloca à tua frente. Prende e começa todo tipo de som externo a entrar. Todo tipo de sensação. Até o próprio pensamento não se mantém, né? Até o próprio pensamento cai. Até o próprio pensamento não consegue porque o som entra muito forte. Até o som da tua respiração, né, começa a ser ouvido. E tem muitas outras questões, né? Muitos outros sons, mínimos sons que vão entrando. Aí começa a vir receios, medos. Será que vai acontecer o que lá? Será que está sempre tentando antever as coisas? Bastante complicado, né? Entretanto, para a prática de Raja Yoga, o mundo exterior tem que ser completamente excluído, sempre que necessário, a fim de que o yoga possa combater apenas contra a sua mente. Aprofundemo-nos um pouco mais nessa questão. Se examinarmos o conteúdo de nossa mente a qualquer momento, quando não estivermos fazendo nenhum esforço mental específico, descobriremos que as imagens mentais que estão presentes e mudando constantemente podem ser divididas em 3 categorias. Imagens, ou melhor, impressões sempre mutáveis, produzidas pelo mundo exterior, através de vibrações que colidem com os órgãos sensoriais. Memórias memórias de experiências passadas flutuando na mente. 3. Imagens mentais vinculadas à antecipação do futuro. Os itens 2 e 3 referem-se à categoria totalmente mental. Não depende de qualquer realidade objetiva exterior à mente, enquanto 1 há resultados diretos do contato com o mundo exterior. Ponto. O objetivo de Pratyahara é eliminar o 1 por completo da mente, deixando apenas 2 e 3, que são denominados através de Dharana e Dhyana. Pratyahara interpõe, por assim dizer, um anteparo entre os órgãos sensoriais e a mente, isolando-a completamente do mundo externo. Ponto. É fácil de perceber, né? Não sei se vocês conseguem fazer essa percepção, mas é fácil de entendermos, né? Por exemplo, assim, eu estou aqui desenvolvendo um raciocínio, estou aqui falando com coisas, né? Eu estou puxando na memória. Mas ao mesmo tempo, além de estar puxando coisas da memória, estar trabalhando a memória, que é rememorando coisas do passado, eu ainda estou antevendo coisas do futuro. Que hora vai terminar? Será que eu vou conseguir fazer dentro do tempo? Será que vai dar tudo certo? Será que vai esquentar? Né? Sempre tentando antever coisas do futuro. Ok? E além do mais, lidando com todas as imagens que estão chegando aqui, todas as circunstâncias que estão chegando aqui. Quando eu consigo o Pratyahara, eu elimino uma das questões, que é o mundo externo. E aí eu só tenho que combater essa antecipação, né, e também trabalhar com os pensamentos que já estão armazenados dentro da minha memória, né, que é o passado, coisas do passado. E na verdade, mesmo vendo agora e compreendendo como nós compreendemos já muitas coisas dentro do yoga, a gente vê que até mesmo a antecipação de futuro e a observação dessas coisas do passado, elas são maya, né? Elas são puramente questão de ilusões, porque é o agora, né? É o agora que é o máximo objetivo. O objetivo é o agora, né? Estar em Samadhi é estar em pleno agora, em pleno momento do agora. É desligar-se da própria mente e dar um mergulho profundo para tudo isso. Tá bom? À luz do que foi dito acima, deve ser fácil a compreensão do significado do sutra, bastante enigmático, que estamos analisando. Seria mais fácil apreciar a maneira pela qual a ideia foi apresentada, se nos lembrarmos de que, de acordo com a psicologia do yoga, os sentidos realmente são partes da mente inferior. Muito bem colocado esse ponto, né? Tudo que é relacionado
a sentidos, tudo faz parte da mente inferior, nada da mente superior, né? Eles são, como se diz, os postos avançados da mente no mundo exterior e deve seguir a liderança da mente. Quando a mente quer entrar em contato com o mundo exterior, eles devem começar a funcionar. Quando a mente decide retirar-se, eles devem estar prontos a fazer o mesmo, rompendo assim toda a conexão com o mundo lá fora. Esta relação entre mente e sentidos foi de modo muito apropriado comparado à relação numa colmeia entre as abelhas e a abelha rainha. As abelhas seguem a rainha em grupo quando ela voa de um lado para o outro e não agem independentemente dela. Ponto. O que nós aqui quer nos mostrar? Né? Que nós temos uma mente inferior. A mente inferior é a mente dos pensamentos concretos, é a mente concreta, é a mente que está, né, com os sentidos, é onde nós conseguimos observar portas, observar objetos, tudo isso é mente inferior. Mas nós temos uma mente superior. Inclusive, muitas pessoas de suas vidas têm pouco acesso à sua mente inferior. E tem muitas pessoas que têm muito acesso, né, à mente superior. Muitas pessoas têm acesso, né, a essa mente superior. Pessoas que conseguem, né, trabalhar com cálculos, coisas abstratas, coisas, né, não concretas. Isso tudo faz parte já de uma mente inferior, ali aonde estamos bem próximo de Budi, né? De Budi ser tocados por uma intuição muito forte, uma leitura intuitiva, né? A gente sabe que intuição não é intuição a grosso modo como nós conhecemos, mas uma intuição verdadeira, pura, que traz uma leitura correta, mais ampla, mais aberta das coisas, né? É possível que essa total ruptura do contato com o mundo exterior, de maneira indicada, é possível, né, entendermos agora que a nossa mente inferior é onde, né, nós temos uma mente superior, nós temos capacidades muito mais elevadas com a mente superior do que a inferior. É possível ter um pleno domínio dessa mente inferior, é possível dominá-la e possível, né, superá-la, é possível estar em graus mais elevados. Não somente é possível, realizável, como este é o caminho para yoga superior. É o caminho para os pontos mais elevados do yoga. Então, ou seja, a partir do momento de um domínio de pranayama muito grande, grandiosos portais se abrem, grandes conquistas, grandes descobertas se abrem para conseguir culminar pratyahara na vida de uma pessoa, né? É difícil nós ficarmos aqui falando, né? E é difícil nós ficarmos aqui simplificando, porque nem eu mesmo cheguei até esse ponto. Porque quando se chega a um grandioso domínio de pranayama, pratyahara praticamente já está junto, dominado, né? Porque portais se abrem, janelas se abrem, coisas são descobertas, anteparos, domínios, consciencializações, coisas que estavam apagadas ficam agora acesas, vivificadas e tudo mais. Aí sim, aqui nós estamos trazendo só um conceito do que é. A partir do momento que você estiver lá, você vai estar compreendendo essas questões. Não somente é possível, mas absolutamente necessário, caso os estágios mais elevados na senda do yoga tenham que ser trilhados. Mas para alcançar tal sucesso, o yoga precisa... A vida do yoga precisa ser adotada como um todo. Todas as diferentes etapas ou partes integrantes da disciplina do yoga do yoga são interligadas. Ademais, o sucesso na resolução de determinado problema depende em grande parte de até que ponto outros problemas correlatados, especialmente os que antecedem, tenham sido dominados. Se yama e niyama não tiverem sido suficientemente praticados e todas as perturbações emocionais eliminadas, se asana e pranayama não estiverem sob domínio, o corpo físico não tiver sido inteiramente controlado,
Por certo, a prática de pratyahara estará fadada ao fracasso. Mas se toda a vida do sadhaka estiver de acordo com o ideal do yoga, todas as suas energias forem empregadas em alcançar seu objetivo final, o sucesso virá, cedo ou mais tarde. Então, ou seja, eu quero pedir desculpa a vocês pela tosse aqui. Nós estamos aqui já quase em dezembro, mas hoje resolveu dar um dia relativamente frio de manhã cedo, e aí eu não estou bem agasalhado, né? Não está frio, mas está tendo combinações, né? De um pouco o ar baixo, um pouco de umidade, está afetando a garganta. Mas isso não vai tirar nem um pouquinho o entendimento do que nós estamos tratando aqui, né? Mas então, entendendo, você percebe que se essas bases, né, o controle emocional, o controle do corpo, o controle daquilo que encobre a luz, que é todo esse campo energético do nosso corpo, não estiver a pleno em nossas mãos, aqui diz que pratyahara está fadado ao fracasso, né? Porque se nós não tivermos o domínio de todas as funções físicas, todas as questões fisiológicas físicas, nós não vamos conseguir ter domínio sobre os sentidos, porque os sentidos, eles são mente físicos, né? Eles são mentais e físicos, eles são elementos sensórios, né? Elementos sensórios que estão conectados à mente com o corpo diretamente, né? Os olhos são físicos, mas tem elementos sensórios que são ligados à mente, né? Se isso não tiver sido dominado, para você conseguir ter um domínio, não adianta, né? E isso é que faz dominar Yama e Niyama, controlando todos os sistemas emocionais, todas as questões emotivas, né? Medo, dor, ódio, raiva, tudo que você pode imaginar. Asana, o corpo físico, estabelecendo em uma posição, e asana envolvendo toda uma dieta do yoga bem regulada. E aí nós vemos pranayama, que é o domínio de todas as energias astrais, todo o campo energético, alinhamento de potencialidades de chakra, tudo isso para conduzir as energias, para fazer os desligamentos adequados, para poder tirar o que cobre toda a luz. Não adianta, né? Aqui fala assim, ó, conviria também mencionar que, embora pratyahara pareça ser um controle dos sentidos pela mente, a técnica essencial é, sem dúvida, a retirada da mente para dentro de si mesma. É um tipo de abstração tão completo que os órgãos sensoriais param de funcionar. Está vendo isso? É tão completo que os órgãos sensoriais param de funcionar. Não há leitura deles, não há registros deles, né? Qualquer menino, aqui dá um exemplo físico, né? Qualquer menino da escola que esteja muito interessado na leitura de um romance, ele abstrai-se do mundo exterior. Qualquer inventor como Edison, que esteja absorto em sua pesquisa, pode esquecer totalmente o mundo lá fora. Mas em tais casos, não o bastante de alto grau de abstração, esta é involuntária, e existe algo no mundo exterior em que a mente está concentrada. Em pratyahara, a abstração é voluntária e a mente não é influenciada por nenhum objeto de atração do mundo exterior. Seu campo de atividade é exclusivamente interno, com o mundo externo sendo mantido fora por absoluta força de vontade, como um Raja Yoga, ou pela força atrativa suprema dos sentidos do amor interior, como em Bhakti Yoga. Deixa eu só segurar aqui. Então aqui o que acontece? Para que haja uma compreensão mais ampla, ele está se fazendo um exemplo, né? Ele está dizendo assim, imagine uma pessoa, quando ela está compenetrada num livro, né? Quando aquela pessoa está mergulhada numa tese, está mergulhada numa questão, está assistindo um filme na TV, está vindo um vídeo no seu celular, ele está conectado naquilo, né? O que acontece? Isso é uma abstração, de certo modo, mas não total, parcial, involuntária. A pessoa está tão focada naquilo que está vendo, né? Naquilo que ele está ligado, que ele se desconecta de outras coisas.
Não 100%, não sua pureza, como é Epidini Pratyahara, mas um exemplo para você entender o que é isso, né? Quando você está assistindo um filme, quantas vezes você está dentro de um ônibus, né? Muitas vezes dentro do transporte público, ouvindo um determinado áudio no seu celular, no seu fone, você se desliga de tudo que está acontecendo à volta e fica ligado àquilo, né? Se desconecta de tudo aquilo que está e fica inteiramente focado, ligado àquilo. Aqui está dizendo para você que isso aqui é como nós podemos entender o Pratyahara, né? É como você compreender, mas o Pratyahara, ele é muito mais profundo que isso. Pratyahara, a abstração é voluntária. A mente não é influenciada por nenhum objeto de atração do mundo exterior. Observe isso. Seu campo de atividade é exclusivamente interno, com o mundo externo sendo mantido fora por absoluta força de vontade, como em Raja Yoga, nós estamos falando de Raja Yoga, ou pela força atrativa suprema de um objeto de amor interior, como em Bhakti Yoga. Aqui nós já falamos, né, para vocês o caminho Bhakti Yoga, né, o caminho da senda do amor, né, de entregar-se, né, uma auto-entrega muito profunda. A gente sabe que nós temos dentro do Raja Yoga também, inclusive a culminância de Samadhi se dá, né, pela uma auto-entrega, né, uma auto-entrega muito forte para atingir. Nós vamos ver isso nos próximos encontros, né, que a auto-entrega é realmente, né, é o que realmente nos condiciona para poder chegar lá, que precisa realmente ter um amor muito grande. Mas a gente observa que a força de vontade Raja Yoga nos leva lá, ou pela força atrativa suprema de um objeto de amor interior. Olha que ferramenta incrível, né, que nos conduz, né? Que ferramenta maravilhosa nós podemos utilizar também, que é um desenvolvimento muito grande de amor, como em Bhakti Yoga, querer achar Deus dentro de cada um de nós, querer estar amando o Pai dentro de nós mesmos, né? Nós queremos muitas vezes buscar provas externas, né? Sempre realizar coisas fora, externas, para né, para poder expressar-se, ter contato expressivo com Deus, mas é dentro de cada um de nós que se processa tudo isso. Não existe o fora, né? É tudo dentro, é dentro de nós. As emoções que você sente estão dentro, o ódio, a raiva, a bondade, o amor, a temperança, tudo está dentro de você, tudo é dentro. Tudo que você está vendo, visualizando, ouvindo, esse vídeo que você está vendo, está se manifestando dentro de você. É dentro de você que está se construindo essas janelas, é tudo que você está processando, é tudo dentro. Então a transformação é dentro de cada um de nós. Por isso que é tão vívido. Mas o yoga nos prepara para isso também, né? O yoga também nos prepara para esse ponto. Ok, eu espero que tenha, de certo modo, ficado um pouco compreendível, né, o assunto que nós tratamos hoje. Eu até imaginei que nós íamos precisar de mais de um encontro para poder trabalhar esse assunto. Mas quando eu estava fazendo esses últimos dias as leituras, o acompanhamento, para ver como é que nós iríamos tratá-lo, eu parei para observar que nós conseguiríamos, num encontro, abordar sobre todo ele. O Pratyahara, ele é tão místico, ele é um assunto já tão mais místico, ele precisa... A pessoa que fala de Pratyahara, ou a pessoa que vai falar de Pratyahara, precisa estar vivendo Pratyahara para trazer mais detalhismo, mais informações, para poder mergulhar uma tese. Eu só posso vir até aqui. Porque eu não consegui ainda um Pratyahara perfeito, não consegui mergulhar em Pratyahara, então eu não posso, eu sou um aprendiz, eu sou um estudante. Então eu não posso passar conceitos que eu não conheço, mas eu posso tratar de modo genérico, da mesma forma que eu entendo, ou da forma que me chega até a mim, né? Eu posso tratar. Mas todo aquele que já está em Pratyahara, todo aquele que está no caminho, já está desenvolvendo Pratyahara dentro de si, ele tem, né? Ele tem toda a consciência, ele tem todo o entendimento para isso. Eu acho que vai acabar a bateria da minha câmera também, mas assim nós já praticamente encerramos o tema, né? Eu já recebi o sinal sonoro, eu não sei se é dela, mas acho que ela vai acabar. Mas se não terminar, tudo bem, nós estamos chegando nos 3 minutos finais, né? Talvez nós vamos perder só um desfecho.
Mas viver hoje em Pratyahara dá a oportunidade de trazer mais esclarecimentos concretos sobre Pratyahara, né? Dá a possibilidade, a condição de trazer mais detalhismo, mais experienciações sobre isso. Mas eu chego até onde eu consigo chegar, é até aqui. Talvez não seja tudo o que você precisa, mas para aqueles que ainda também não estão em Pratyahara, isso aqui é o norte, né? É a bússola apontada para o norte, descrevendo como é que faz para mergulhar nesta busca, né? Descrevendo como é que faz para conduzir-se, como é que faz para seguir-se, né, neste caminho. É muito importante tudo isso, muito importante mesmo, né, ter esta compreensão acerca desse tema. O nosso próximo encontro, né, nós vamos estar fazendo agora as tratativas, pode ser que seja meu cartão de memória que esteja cheio também. Nós estamos indo agora então para o que acontece quando Pratyahara é estabelecido, tá? Que é o nosso último encontro, é o 50º Sutra, e aí nós fechamos também a segunda sessão, né? Nós concluímos também a segunda sessão, nós fizemos um fechamento desse tema, nós encerramos, né, o que esse tema quer nos falar, que é o completo domínio aí dos sentidos, tá bom? Eu acho que já deu para nós concluirmos então o nosso tema de hoje até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos e Namastê.